Diz assim a palavra do Senhor. João, capítulo 17, do 14 ao 23. Diz assim: Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Eu queria, irmãos, destacar a última parte do verso 23, a segunda metade, que diz assim: para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Bom, vamos orar? Senhor nosso Deus, nós rogamos que nesta noite, Senhor, na sua bondade, fale conosco, Pai, através desta mensagem, desta pregação, que o Espírito Santo nos conduza nas nossas reflexões, nos ensine e aplique, Senhor, esta palavra em nossa alma. E qualquer pecado agora em nós, pedimos que nos purifiques e que nos abençoe. Seu nome seja louvado, em nome de Jesus, que assim seja, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, nós já fizemos a exposição aqui do capítulo 17 de João, até o versículo 23. Nos últimos domingos, nós ficamos 3 domingos em que eu, tendo já feito a exposição, que nós vamos olhando versículo por versículo, nós tratamos aqui de um assunto que foi sobre os extremismos. E hoje até eu deveria já avançar para o versículo 24 e continuar a exposição normal. Mas eu entendi que deveria ainda tocar num aspecto aqui, ainda falando da questão dos extremismos, que tem a ver com amor, né? Que é a última parte, por isso que eu destaquei que o Senhor Jesus Cristo está falando aqui que Deus, ele vai se revelar através dos seus discípulos. Vocês lembram que João diz na carta dele, Deus é amor, né? E esse conhecimento de Deus, conhecimento do amor de Deus, ele vai se revelar ao mundo através da igreja, através dos seus discípulos, através da unidade cristã, do amor vivido, experimentado pelos discípulos de Cristo continuamente. Então é isso que o nosso Senhor está falando aqui na segunda metade do verso 23, né? Quando ele diz assim, eu vou ler todo o 23, na verdade, quando ele diz assim, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo, olha o que o Senhor Jesus Cristo diz, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim. E aí ele diz, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Lá no versículo 21, ele tinha falado numa linguagem semelhante, só que ele não tinha falado diretamente do amor, mas ele já tinha dito assim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós temos aqui os seguintes verbos, né? O verbo crer, no versículo 21, e o verbo conhecer, no versículo 23. Então, o mundo ele vai crer que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai através da unidade cristã, experimentada pela igreja, né? E o mundo vai conhecer que o Pai enviou o Filho.
Então veja, crer e conhecer. Mas também, além de conhecer e crer que o Pai enviou o Filho, o mundo vai saber que Deus Pai ama os discípulos como ama o Filho. Também isso vai acontecer, esse conhecimento do mundo, através da unidade cristã. Então, eu já tive a oportunidade de expor esse texto para vocês, de explicar essas coisas aqui, mas hoje eu queria ainda tratar, como eu disse, da questão dos extremismos. Por quê, irmãos? Porque extremismo, ele é, assim, um desequilíbrio, como eu falei para vocês já nas exposições anteriores, nas pregações anteriores. E vem do pecado, porque é o pecado que provoca isso. O pecado, ele faz nós exagerarmos em algumas coisas que não são ruins em si mesmo, são até boas, mas nós começamos a idolatrar aquelas coisas e viver para aquelas coisas. Por exemplo, dinheiro não é ruim, dinheiro é uma coisa boa, mas a Bíblia diz o amor ao dinheiro. Veja, não é o dinheiro, né? Dinheiro é só um meio de troca, de comprar as coisas e tudo, de adquirir coisas, e de suprir a nossa necessidade. Dinheiro é só um meio. O dinheiro não é mal em si mesmo, mas se você começa a amar o dinheiro, olha só, você começa a se desequilibrar, se tornar extremista, se tornar uma pessoa que tudo na sua vida é dinheiro, você só pensa em dinheiro. Aí você está errado, aí você está desequilibrado, aí você está virando um extremista. Né? Então, esses extremismos, eles vêm de que você, no caso do dinheiro que eu estou ilustrando aqui, vem de que você começou a idolatrar o dinheiro, que você começou a colocar o dinheiro num lugar que ele não é. Ele é só um meio de você fazer negócios, comprar, vender e assim por diante, adquirir coisas, vender coisas, né? Mas você agora colocou isso como um Deus na sua vida. Né? Assim pode ser um filho, assim pode ser pai, mãe, assim pode ser uma casa, um carro, qualquer coisa que as pessoas começam a idolatrar, elas então vão começando a virar extremistas, né? E então eu queria assim colocar a questão do extremismo dessa forma geral, mas mais especificamente nos tipos de extremismo que nós tratamos nos últimos domingos. Ou seja, eu falei assim, o Senhor Jesus Cristo ele está falando aqui, vocês observem bem, de dois tipos de relação. Da relação entre discípulos e discípulos e da relação entre discípulos e o mundo. São dois tipos de relações humanas. Então, como é que eu me relaciono com aqueles que confessam que creem no Senhor Jesus Cristo? É um tipo de relação. Então, eu sou um crente professo, eu professo a minha fé em Jesus. E tem outras pessoas que professam a fé em Jesus. Como é que eu me relaciono com elas? Como é que eu me relaciono também, o segundo tipo de relação, com aqueles que não professam a fé, com aqueles que dizem que não são cristãos mesmo, nem fazem questão de professar a fé, de dizer que é cristão. Eles não professam a fé. Como é que eu me relaciono com eles? Então, como nesses exemplos que eu dei, em relação ao dinheiro, em relação à família, em relação aos bens materiais, também com relação a essas nossas, no que diz respeito a essas nossas relações com as pessoas, cristãs ou não, eu também posso ser extremista. Né? Eu também posso errar e ser desequilibrado. E aí eu falei de dois extremismos, lembra? Nos extremismos com relação à igreja, com relação aos cristãos, professos, eu posso ser aquela pessoa que me separe deles. Eu dei um exemplo aqui parece até absurdo, mas não parece não, é muito absurdo, mas isso já aconteceu, pessoas que se separam de uma igreja cristã por causa da cor do tapete. Não, a cor do tapete não é como eu queria que fosse, então eu vou me embora dessa igreja, porque o tapete não é da cor que eu quero. Né? Então, eu me separo dos outros cristãos por causa de qualquer coisa. E tem um outro extremo que a pessoa diz que é cristã, então eu estou com ela, não importa o que ela crê realmente, não importa a vida dela, mas ela diz que é cristã, então eu estou com ela, eu estou unido a ela. São dois extremos. O outro extremo, agora com relação aos mundanos, ou aos incrédulos, ou aqueles que não professam a fé, existe o extremo também de que eu não quero nenhum contato com essa gente. Eu sou um cristão, então eu me isolo porque eles são mundanos, porque eles me tentam, eles são um perigo para mim, então eu me isolo, não quero saber deles. É um extremo. O outro extremo qual é? É que eu quero
eu digo assim, não, mas eu preciso ganhar essas pessoas para Jesus, então eu me misturo com elas, eu me torno igualzinho a elas, não tem nenhuma diferença entre a minha pessoa e a delas. É um outro extremo. Eu disse para vocês aqui, não, falei para vocês nos últimos domingos, não. As verdades, lembram que nós falamos aqui? As verdades da separação, da unidade e do envio, corrige esses extremos. Eu estou separado dos mundanos, sim, existe uma separação dos mundanos, porque eles não confiam na palavra, eu confio. Porque eles não confessam Jesus e não creem em Jesus, eu creio em Jesus. Eles confessam, eles creem nas suas filosofias, eles têm os seus salvadores e eu creio na palavra, eu tenho Jesus como meu salvador. Eles não adoram ao Deus verdadeiro, mas adoram ídolos, e eu adoro o Deus verdadeiro revelado em Cristo. Então eu estou separado na fé, eu estou separado na adoração, eu estou separado no coração, porque o meu coração é dedicado a Deus e o deles não. Então tem sim uma separação. Eu não sou igual a eles. Porém, eu sou enviado a eles, porque Jesus Cristo diz aqui no versículo 18, assim como me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. Isso significa que eu não vou me isolar, mas eu vou a eles, eu vou anunciar o evangelho a eles, eu vou amar essas pessoas, eu vou conviver com elas, eu vou proclamar o evangelho a elas, e eu vou testemunhar a elas sobre Cristo e mostrar que Cristo é a verdade através de uma vida de santidade, que Jesus diz aqui, mostra aqui. Jesus fala que pede ao Pai que os discípulos sejam santificados na verdade, e vou mostrar a elas que é verdade o Evangelho por meio da unidade cristã, que se expressa no amor que eu tenho com a igreja, os meus irmãos servindo meus irmãos, e amando também os outros homens, servindo também os outros homens. Mas como diz Paulo lá, fazer o bem a todos, né? Crentes ou não crentes, mas especialmente aos domésticos, especialmente aos da família da fé. E essas pessoas, então, eu sou enviado a elas para testemunhar. Então, ele já corrigiu esses extremos, seja do isolacionismo, seja do mundanismo, ou de dizer que o mundo e a igreja é igual. Não é igual. Então, eu sou enviado, mas eu sou separado. Eu sou enviado em termos social e até físico. Eu não me isolo, eu não me separo em termos sociais e físicos. Mas eu estou separado em termos do coração. O meu coração pertence a Cristo e o das pessoas mundanas não. Sobre os crentes, eu falei aqui a vocês, estou só fazendo um resumo do que eu já falei nos últimos domingos, sobre aqueles que professam a fé, eu não vou me separar de meus irmãos, daqueles que professam a fé, por causa da cor do tapete. Né? Isso é muito mesquinho, isso é muito pequeno. Ninguém concorda em todas as coisas. Então, se a pessoa professa fé, se a pessoa crê no Evangelho, na essência do Evangelho, por mais que muitas coisas ela discorde de mim, mas se a pessoa professa fé no Evangelho, crê na essência desse Evangelho de Cristo, e ela vive uma vida que corresponde a isso, então eu digo, é meu irmão, por mais que nós discordemos em um monte de coisa, né? E nós vamos discordar mesmo. Porém, eu não vou dizer que só porque professa fé é meu irmão. Se essa pessoa segue uma doutrina absolutamente errada, e se ela vive uma vida pecaminosa, então eu digo, não é meu irmão. Eu não vou odiar essa pessoa, eu vou orar por ela, essa pessoa precisa ser evangelizada. Dizer que ela é um irmão, eu estou fazendo mal para ela. Essa pessoa precisa de evangelização, essa pessoa precisa que seja proclamada a ela o Evangelho. Mas veja, irmãos, aqueles que são realmente da fé, eu estou unido a eles. Então, eu estou dizendo aqui para vocês que essas coisas vão corrigindo os extremismos, né? Vão corrigindo esses erros que nós vemos muitas vezes entre cristãos e que é muito triste isso, é muito triste. Divide a igreja, separa irmãos, ou mundaniza a igreja, mistura tudo. São os extremos, irmãos. E que o Senhor Jesus Cristo orou aqui pela nossa unidade, pela nossa santificação, pelo nosso envio, e essas coisas bem entendidas e equilibradas e bem relacionadas, elas evitam esses extremos. Mas hoje eu quero falar especialmente do amor, né? Porque por trás de tudo isso está o amor de Deus. Por trás de tudo isso está um fator muito importante que eu mencionei um pouquinho na introdução, mas que eu quero enfatizar mais agora. Os extremos vêm, o desequilíbrio vem do pecado.
E o pecado é incredulidade e idolatria. É quando os homens eles elegem alguma coisa para ser o seu Deus, ou criam o seu Deus da sua própria mente, que agrade a sua concupiscência, a sua rebeldia, a sua incredulidade. Desde Adão os homens fazem isso, eles são idólatras e eles criam vários deuses para si. E como eu disse na introdução, e é isso que vai causar os desequilíbrios. Mas aqui, irmãos, eu quero enfatizar isso para vocês. Todo o texto, tudo que o Senhor está falando aqui tem um resultado final, a glória de Deus. Vamos olhar aqui, irmãos, alguns versículos que mostram que tudo o que o Senhor Jesus Cristo está orando aqui, em essência, é que o Pai seja glorificado. Tá? Primeiro versículo. Jesus falou assim, levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Quem que tem que ser glorificado? O Pai, por meio da glória do Filho. O Filho glorifica o Pai. Esse é o resultado da obra do Filho. Versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Qual é o resultado da obra de Cristo? É que Deus seja conhecido como o único Deus verdadeiro, que os ídolos sejam derribados do coração dos homens. Versículo 4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me destes a fazer. Percebe? O que Jesus fez na terra? Glorificou ao Pai Celestial. Versículo 6. E olha que eu não vou nem mencionar o 5 agora, né? Mas está relacionado ao 4. Mas vamos olhar logo o 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Qual foi o propósito de Cristo? O que Cristo fez na terra? Manifestou o nome do Pai. E aí, versículo 10. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles, nos discípulos, eu sou glorificado. Quem é glorificado? O Filho. E quando o Filho é glorificado, o Pai é glorificado. Versículo, eu estou só tomando alguns versículos, irmãos. Versículo, eu já vou pular aqui para o versículo 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos. Eu dei-lhes a glória. Eu revelei a glória do Pai. E nós vamos estudar ainda, se Deus quiser, no versículo 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo. Para quê, irmãos? Para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Aí o verso 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e eles conheceram que tu me enviaste a mim, eles conheceram. E olha a oração final de Jesus, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Você percebe que toda oração, o objetivo de Jesus aqui, o pedido de Jesus aqui é a glória de Deus, é a glória de Deus. Porque, irmãos, é isso, o mundo, tudo existe para a glória de Deus. Nós cantamos aqui o Salmo 104, né? É tão lindo. Bendize a minha alma ao Senhor, meu Deus, como és magnificente. Quem é magnificente? Deus. Sobrevestido estás de glória e majestade, envolto em luz, qual roupa. Tu estendes como cortina todo o céu. O Salmo 104, ele fala da providência. Na providência, Deus ele é glorificado. Na criação, ele é glorificado. Na redenção, ele é glorificado. E o nosso problema, meus irmãos, é que nós, no pecado, nós não vivemos e não vivemos para a glória de Deus, não glorificamos o seu nome santo, não honramos ao seu nome santo. Mas em Cristo nós somos trazidos para conhecermos a glória de Deus. E toda a nossa vida agora, como Paulo diz lá na carta aos Coríntios, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, fazem tudo para o quê? Para a glória de Deus, né? Tudo, Paulo diz, por exemplo, em outro trecho, tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai.
Então a nossa vida como vida cristã é uma vida, meus irmãos, que vai manifestar a glória de Deus. E o mundo, a igreja, ela é coluna e baluarte da verdade. É através da igreja que Cristo é conhecido. E o mundo só vai conhecer essa glória, irmãos, através da igreja. A igreja é o sal da terra, é a luz do mundo, é uma lâmpada. O mundo todo, como nós temos falado aqui várias vezes, que o mundo em João é a humanidade caída, alienada, enganada, afastada de Deus, rebelde a Deus, idólatra, vivendo, portanto, em trevas, em pecado, em escuridão profunda. Mas a igreja é esse luzeiro, essa lâmpada que brilha, que mostra o caminho, é um farol, né? Quando o navio vem de longe, o farol ilumina e mostra para onde é que está o porto seguro. E a igreja é esse farol, meus irmãos. Nós somos essa igreja. Mas eu quero dizer hoje à noite aqui para vocês, esse é o meu ponto, que se nós formos extremistas, nós não vamos estar glorificando a Deus. Eu pretendo demonstrar isso hoje à noite. E eu quero dizer para vocês que a glória de Deus, que cura os extremismos, se manifesta especialmente no amor. Isso é muito impressionante, isso é muito interessante, né? Porque o Senhor Jesus Cristo aqui, ele destaca o amor. Ele diz que pela nossa unidade, o mundo conhecerá que ele foi enviado pelo Pai. Pela nossa unidade, o mundo crerá nisso. E pela nossa unidade, o mundo conhecerá que Deus nos ama. Por quê? O que Jesus está falando aqui? Eu já expliquei isso aqui para vocês, mas ele está falando da unidade cristã, que é a unidade em Cristo, é a unidade no amor de Deus, é a unidade no fato de que Deus me amou e que eu fui transformado pelo amor de Deus em Cristo, que eu amo agora a Deus, e amando a Deus, né, eu passo a também amar os meus irmãos e amá-los com amor servil, como Cristo me serviu, porque Cristo lavou os pés, Cristo morreu na cruz por pecadores, Cristo não veio para ser servido, mas para servir. E eu passo então, conhecendo o amor de Deus, que é um amor altruísta, que é um amor sacrificial, Deus deu o seu Filho, o Filho veio morrer por mim na cruz, eu passo a compreender que eu devo amar os meus irmãos, que eu devo servir os meus irmãos, o que é o oposto do mundo. Porque o mundo, ele vive para ídolos que são criados pelo próprio coração humano, ou seja, no mundo cada pessoa quer ser agradada, servida, cria ídolos, serve os seus ídolos, que são de acordo com os seus desejos, suas concupiscências, e nas suas relações com os outros homens, elas começam a ter uma relação que não é de servir o próximo, mas de se servir do próximo. É uma relação que não é no altruísmo do amor, mas é no egoísmo. Do egoísmo da idolatria, do ódio humano. Quer dizer, as pessoas, elas vivem assim. Eu vivo para um ídolo que é de acordo com o meu coração, e quanto aos outros seres humanos, eu quero que eles me sirvam. Eu quero me servir deles. Eu quero me aproveitar deles. Por isso que tem roubo, por isso que tem mentira, por isso que tem corrupção, por isso que tem traição, por isso que tem guerra, por isso que tem desavença, contenda, por isso que tem cobiça. Todos os pecados, eles têm uma raiz na incredulidade, na idolatria e no egoísmo humano. E é por isso que as pessoas se tornam extremistas. Tá? Eu queria aqui tentar descrever para vocês em poucas palavras e tentar ser o mais claro possível sobre esses extremos. Por exemplo, vamos pensar agora nesses extremos que dizem respeito à nossa relação com outros crentes e à nossa relação com as pessoas do mundo. Quando eu me afasto da igreja por coisas sem necessidade, pela cor, por exemplo, eu estou usando esse exemplo aqui, que eu dei desde o início e vou continuar usando para ilustrar, pela cor do tapete, eu estou sendo extremamente egoísta, porque eu não posso ceder nem na cor do tapete. Se a coisa não for exatamente como eu quero, eu não me uno aos outros.
Tem que ser igual, tem que ser tudo como eu quero, senão eu vou brigar, senão eu vou me separar, senão eu vou criar confusão. Né? Então isso é egoísmo, isso é idolatria, eu quero que as pessoas me sirvam, mas eu nunca cedo a nada, eu nunca sou uma pessoa que compreendo o lado dos outros, mas eu quero que todo mundo me compreenda. Né? Quando, por outro lado, eu digo assim, olha, a pessoa que diz que é cristã, e eu estou junto dela, que é o outro extremo, também eu quero um cristianismo que seja muito largo. Você lembra que Jesus falou, porta larga e caminho largo, que dá para entrar todo mundo. Então eu digo assim, não, eu sou uma pessoa cheia de amor. Não, mas quem é que eu estou amando? Quem é que eu estou servindo? Eu estou amando e servindo ao meu desejo de que a porta seja bem larga e o caminho seja muito largo, de forma que todo mundo entre, todo mundo diga assim, todo mundo é cristão, só basta confessar o cristianismo. Então veja que eu estou me servindo, né? E veja que eu não estou fazendo bem também para os outros. Por quê? Porque, na verdade, eu não estou ajudando os falsos cristãos. Não estou ajudando nem a mim, nem estou ajudando os falsos cristãos. Né? O outro extremo lá, sobre os mundanos, é semelhante a essas coisas. Então, se eu me isolo dos mundanos e digo assim, não, esse pessoal aí, esses são grandes pecadores, ímpios, perversos. Eu sou santo. Sou santo. Sou tão santo que eu posso andar com essa gente. Né? O que é isso, irmãos? Farisaísmo. Vocês lembram? O fariseu publicano entrando na igreja, entrando na sinagoga, não é igreja, na sinagoga, e aí o fariseu diz, eu dou dízimo, eu jejuo, eu sou bom, eu sou justo. E eu não sou como esse publicano. O fariseu não se juntava, não se unia aos publicanos. Orgulho, irmãos, egoísmo, autoexaltação. A pessoa se sente melhor que os outros, melhor que os que estão fora da igreja. Tão santo, que ele não fala mais nem com o vizinho dele, porque o vizinho dele é um pecador. Aí ele passa com a sua Bíblia na mão, né? E com a sua postura de cristão, e não olha mais para o lado. Não olha para esses beberrões pecadores. Por outro lado também é aquele medo de ser contaminado. Não, mas se eu chegar um pouquinho perto das pessoas, eu vou me contaminar, aí eu vou me separar, e criam muros, né? Muros sociais, muros físicos, porque morre de medo de se contaminar. Mas o medo vem de Deus. O medo vem de Deus nesse aspecto. Viver com medo, apavorado. Mas vejam que se o Senhor Jesus Cristo diz, santifica-os na verdade, e se o Senhor Jesus Cristo diz que Ele nos dá o Espírito Santo, se o Senhor Jesus Cristo diz que nós somos enviados, é porque Ele não quer que nós fiquemos com esse medo. É claro que eu tenho que ter cautela, tenho que ter cuidado nas minhas relações humanas, claro que eu tenho que ter cautela, mas o medo ao ponto de eu não querer nem falar com as pessoas mundanas, isso aí não é de Deus, isso aí é incredulidade, é pavor, é ansiedade, não vem de Deus. Essas coisas não vêm de Deus. Né? Por outro lado, meus irmãos, se o meu cristianismo vai para o outro extremo, em que eu não me isolo, mas eu digo assim, vamos fazer uma versão do cristianismo de acordo com os mundanos, que agrade os mundanos, para atrair os mundanos, aí também nós estamos caindo no exemplo que eu dei sobre dizer que tudo é cristianismo, na porta larga, no caminho largo, e nós estamos colocando os limites onde tem que ter limites. Existem limites. Só para dar um exemplo para vocês, o apóstolo Paulo diz, por exemplo, vocês conhecem, eu creio que todo mundo aqui já deve ter lido, por exemplo, a carta aos Gálatas, em que Paulo ele começa falando logo no primeiro capítulo da carta, quem proclamar o outro evangelho seja maldito.
Então existe um evangelho. Eu tenho que proclamar o verdadeiro evangelho. Eu tenho que fazer alguma diferença. Eu tenho que saber que existem limites doutrinários e limites de comportamento. Existe uma porta que ela não é larga, ela é estreita. Ela exige arrependimento, renúncia, fé unicamente no Senhor Jesus Cristo. E um caminho que é estreito, que exige um contínuo discipulado, santificação, andar em obediência à palavra de Cristo. Então, meus irmãos, eu espero ter conseguido descrever para vocês como essas coisas, elas vêm do egoísmo, da idolatria, do orgulho, esses extremismos, e da falta de confiança em Deus, da falta de paz, de esperança, de confiar no Senhor Deus Todo-Poderoso. Mas o amor corrige, não é? O amor nos corrige disso. Vamos ler o versículo 23? Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui hoje à noite, como no aspecto assim de que o amor de Deus, a revelação do amor de Deus nos corrige, é que este amor revela o amor, esse amor aqui revelado não é qualquer amor, mas é o amor do Pai pelos seus discípulos. Né? Veja o que o Senhor Jesus Cristo diz aqui, que os tens amado. Jesus está falando com o Pai, né? Então está dizendo assim, que o Senhor Pai tens amado os meus discípulos, como me tens amado a mim. Então, observe como é que as coisas acontecem, não é? Na medida que o Senhor Jesus Cristo, ele fez a sua obra, morreu na cruz do Calvário, ele estava fazendo aquilo que está escrito lá em João 3,16. Todo mundo sabe decorar, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a expressão máxima do amor de Deus é a dádiva do seu próprio Filho para salvar pecadores como nós. Então, quando Cristo vai morrer na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo está ali demonstrando visivelmente, claramente ali, diante de todos, dando o seu testemunho. Quando ele dá a sua vida, ele está dizendo com aquela demonstração, Deus é amor. E Deus expressa o seu amor na dádiva do seu Filho por pecadores tão perversos como nós, em que ele dá o Filho dele para morrer, para salvar esses pecadores. Mas esse amor, ele então que é demonstrado no Filho, ele é o amor de Deus. É o amor que existe na Trindade Santíssima. Quantas pessoas há na Trindade, irmãos? Há um só Deus, mas são três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três pessoas. E essas três pessoas, elas são eternas. Sem princípio nem fim. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Um único Deus, uma única essência divina, e que as três pessoas, elas compartilham, elas possuem, cada uma delas, a plenitude desta essência divina. Um Deus, mas três pessoas. Isso é um mistério, né? Isso é uma coisa que a Bíblia diz e que nós cremos nessas verdades, mas que nós não chegamos a isso pelo nosso próprio raciocínio, mas foi revelado nas Escrituras. Pois bem, mas essas três pessoas divinas, que sempre existiram, elas sempre se amaram. O Pai ama o Filho ama o Pai. Sempre houve este amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E na obra de Cristo, este amor que o Pai sempre teve pelo Filho, que Deus é amor, ele se revela. Este Deus que é amor, e esta verdade do amor que sempre aconteceu eternamente na Trindade,
ela se torna, vamos dizer assim, ela se torna histórica, ela se torna revelada na história, no fato de que este Deus de amor demonstra que é amor, dando o seu Filho por pecadores. Essa coisa, vamos dizer assim, essa coisa não, com toda reverência, né? Vamos falar com toda reverência, mas essa realidade santíssima do amor de Deus, que nós não podemos ver, porque ela existe na Trindade, né? Mas ela se revela a nós nas obras da criação, da providência, mas principalmente na obra da redenção. Então, o mundo vai ser objeto deste conhecimento. Você observa que o Senhor Jesus Cristo diz aqui no versículo 23, que o mundo vai conhecer que Jesus foi enviado e que e que o Pai ama os discípulos como ama o Filho. Então, este amor, que é um amor na Trindade, nós conhecemos este amor quando o Pai dá ao Filho, e este amor começa a ter o seu efeito na igreja, na comunhão cristã, irmãos. Porque, lá no capítulo 13, vamos voltar um pouquinho à nossa Bíblia, no capítulo 13, no versículo 13, capítulo 13, versículo 13, quando o Senhor Jesus Cristo acaba de lavar os pés dos discípulos, e ele faz isso, que é um trabalho de escravo, de servo, ele diz assim, olha, capítulo 13, versículo 13, vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, olha só o que ele diz, vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se os fizerdes. Então Jesus, quando ele chegou naquela última reunião, ele assumiu a posição mais humilde de todas, que nem Pedro, nem João, nem Filipe, nem Tomé, nenhum deles que estava ali, dos 12 discípulos, quiseram assumir. Mas ele assumiu, ele se colocou na posição de um humilde servo, começou a lavar os pés dos discípulos. Mas o que Jesus queria ensinar com isso? Que ele, Jesus, ele veio morrer por eles, ele veio lavá-los, mas não de uma sujeira, digamos assim, física, mas espiritual. Ele veio lavá-los com água, purificá-los, mas aquilo ali é com a água do Espírito, e é com seu sangue remidor. Ele veio lavá-los pelo seu sacrifício, e ele iria lhes dar o seu Espírito Santo. Ele veio servi-los, ele veio morrer na cruz. O João 3:13 diz, ora, primeiro versículo, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E assim que ele expressou seu amor em serviço. E o que Jesus está dizendo agora é o seguinte: eu que sou mestre, eu que sou Senhor, eu servi vocês assim, então vocês devem fazer o mesmo. Vocês devem lavar os pés uns dos outros. E quando você chega na carta de 1 João, por exemplo, João diz que se o meu irmão vem com necessidade material, mas eu fecho meu coração e não ajudo o meu irmão, como eu posso dizer que ama a Deus? Isso significa que este amor, meus irmãos, ele vai ser um amor também prático, como foi o amor de Jesus. Um amor servil, como foi o amor de Jesus, em que eu vou servir meus irmãos espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Eu vou servir a igreja. E aquele exemplo assim maravilhoso é Atos capítulo 2, né? Quando você vê que a igreja estava unida, que a igreja ela tinha comunhão cristã, comia o pão, bebia o vinho juntos, a comunhão, a ceia que nós fizemos aqui de manhã, eles repartiam as suas propriedades,
matava a fome uns dos outros, não tinha gente passando fome naquela igreja. Isso não significa que ali é um mandamento para vender propriedade e doar para a igreja, não é isso. Não há um mandamento ali. Ali eles fizeram porque eles foram movidos pelo Espírito Santo naquela ocasião ali, e se alguém for movido a fazer e desejar doar algo para a igreja, voluntariamente, é com cada pessoa. Mas ali não é um mandamento para doar, não é para doar os seus bens para a igreja, não é um mandamento. Porém, há um princípio ali, que esse permanece, esse sim é um exemplo para nós, que é o princípio do amor, é o princípio do serviço, é o princípio de que eu vou servir meus irmãos, inclusive com meus bens materiais, que eu vou servir a igreja, que eu vou servir a igreja espiritualmente e na parte material também. E assim que a igreja é esse corpo unido, então, que vive, que vivencia, que experimenta esse amor. Esse amor é visível, esse amor não é alguma coisa abstrata, meramente intelectual, teórica, mas é um amor prático. Tanto é assim que o mundo vê isso, o mundo enxerga isso. E Atos 2 diz que as pessoas, elas ficavam impactadas, as pessoas de fora da igreja, quando eles olhavam e viam assim como aquele povo se amava. E nisso a igreja foi crescendo. Ou seja, o testemunho cristão, eu já assinei aqui tantas vezes, não, mas nos últimos domingos, esse ponto em que eu enfatizei que a evangelização, a defesa do evangelho, a apologia cristã, ela só acontece dentro deste ambiente da unidade cristã, do amor cristão, do serviço cristão. E que a nossa igreja local, aqui, no caso, irmãos, nós devemos tomar isso para nós como uma lição, para nós vivenciarmos e experimentarmos isso. Orarmos pelas outras igrejas também, por nós e por todos os outros, para que vivenciem isso, porque senão o mundo não vai crer, irmãos. Eu coloquei esses dias uma frase do Francis Schaeffer, né, em que ele diz assim: nós precisamos mostrar beleza nos nossos relacionamentos, senão o mundo não crerá na nossa proclamação. Não vai crer. Não vai crer. Então, o amor, ele se torna visível pelo testemunho da igreja, e assim as pessoas vão conhecendo, né? Mas, eu já estou olhando ali que o meu tempo já está passando, deixa eu falar para vocês que este amor, ele corrige os extremismos de que maneira? Primeiro, que quando este amor está acontecendo, este amor não é um amor humano, meramente humano, mas é um amor que vem de Deus em Cristo, que faz a igreja amar a Cristo, amar a Deus em Cristo e amar uns aos outros e servir e lavar os pés, como Jesus lavou os pés, de forma que o mundo vai ver isso e isso vai mostrar que Deus Pai ama aquelas pessoas em Cristo como ama Cristo. E o mundo vai ver isso, ou seja, em outras palavras, Deus vai ser conhecido neste amor, nessa unidade, nesse serviço cristão. Deus vai ser glorificado. Aquilo que eu falei para você, li aqui vários versículos, que o propósito da oração de Jesus é glorificar Deus Pai, é glorificar Deus em toda a sua obra. E nesta oração também ele está orando por isso. E aí, meus irmãos, acaba egoísmo, acaba orgulho, acaba a idolatria, né? Eu não estou dizendo aqui que nós não vamos ter que lutar contra as nossas fraquezas, contra os nossos egoísmos, contra os nossos orgulhos, contra as tentações de idolatria, porque isso aí vai ser nós vamos ter que mortificar essas fraquezas para toda a nossa vida, né? Mas o amor de Deus, quanto mais eu conheço que Deus me ama, quanto mais eu conheço o amor de Deus, e quanto mais eu passo a viver em amor aos meus irmãos, este amor, ele como que derrete, ele destrói os ídolos, ele destrói a soberba, ele me faz ser humilde para lavar os pés dos meus irmãos, de maneira que eu faço tudo para Deus, para a sua glória, para honrar o Senhor, em amor ao Senhor. Por isso que Paulo vai falar tanto, quando ele fala nas suas cartas, ele fala sempre no Senhor, em Cristo, para Deus, para a sua glória, porque todo serviço cristão, toda a vida cristã, não é porque os nossos irmãos são perfeitos, porque ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas é por amor a Jesus,
que eu tenho que suportar as fraquezas dos meus irmãos, tenho que suportar as suas debilidades e que eles têm que suportar as minhas debilidades. E que nós vamos então deixando de querer ser servidos, mas servir mesmo. Nós entendemos que nós não somos o centro do mundo, mas Deus é o centro e tudo eu faço para a glória dele. Então isso me cura do extremismo, por exemplo. O tapete não é da cor que eu quero, mas eu posso aguentar a cor daquele tapete. Né? Eu não vou criar uma confusão na igreja por causa da cor de tapete. E sobre outras coisas também menores, que não afetam a essência do Evangelho, nem a prática cristã. Né? Eu também não vou dizer que tudo está certo também, que é o outro extremo. Não vou procurar um cristianismo da porta larga, do caminho largo. Nem vou procurar uma evangelização da porta larga, do caminho largo, que eu vou tentar ganhar as pessoas me tornando igualzinho a ela. Não vou fazer isso porque eu não estou aqui para agradar os homens. Lembra que Paulo disse? Eu vou lembrar de novo de Gálatas. Carta aos Gálatas, Paulo, uma das ênfases de Paulo é assim: olha, o meu evangelho não é dos homens. E eu não estou aqui para agradar os homens. Eu estou aqui para proclamar o evangelho de Cristo para o bem dos homens. Porque, irmãos, esse extremismo da porta larga, do cristianismo porta larga e caminho largo, da evangelização porta larga e caminho largo, isso aí é para agradar os homens, isso faz mal aos homens. Eu vou proclamar a verdade do evangelho por amor a Deus, porque eu amo o Senhor e porque eu amo os homens. Eu não quero enganar os homens. Mas, em segundo lugar, irmãos, eu já falei até aqui, eu vou só mencionar, este amor que é a manifestação, em primeiro lugar, é um amor que revela a Deus. Segundo, é um amor que é um amor servil. É um amor, como eu já falei aqui durante a mensagem, em vários momentos, que vai me levar a lavar os pés, a servir meus irmãos, a não querer ser servido. Isso vai curar também todos esses extremismos que são gerados por meus egoísmos, por meu orgulho. Eu não vou me sentir melhor que os mundanos, porque eles são pecadores, porque eu sei que eu também sou pecador e que eu fui salvo pela graça. E que eu preciso ajudá-los, eu preciso levar o evangelho a eles. Então, eu não vou passar sem olhar para o lado dos meus vizinhos, mas eu vou passar ali e dizer, por exemplo, uma boa tarde, uma boa noite, dar um sorriso para eles. E não há oportunidade, eu vou conversar com eles. Eu vou levar o evangelho para eles. Porque eu sei que foi a graça que me tirou da vida que eles estão hoje. E que o meu desejo é que eles também sejam libertos. É porque eu amo ao Senhor e eu fui servido pelo Senhor. Eu amo ao Senhor porque Ele me amou e me serviu em Cristo. E que eu amo a Ele, que eu quero servir, que eu passo a querer servir o próximo. E eu passo a não ser arrogante, mas humilde, não ser fariseu, mas não sou publicano, não sou fariseu daquela parábola que Jesus contou, mas passo a ser o publicano, que baixou a cabeça e disse, Deus, se propicia a mim, que sou o quê? Pecador, e que saiu de lá justificado, e que vou ver os outros pecadores, não como piores que eu, mas que necessitados da graça como eu fui, eu também fui necessitado, eu recebi graça e eu quero que eles recebam também a graça. Eu fui amado, eu passo a ser humilde neste amor e eu quero que as outras pessoas também conheçam. E assim também com relação aos que professam o cristianismo. Eu vou servi-los, eu vou servir meus irmãos. E quanto aos falsos cristãos, eu vou me aproximar deles com desejo sincero que eles conheçam o verdadeiro cristianismo.
Muita coisa aqui, irmãos, poderíamos falar. Estou só tocando porque não dá tempo de falar, de aprofundar muito. Mas eu espero que os irmãos estejam entendendo o que eu estou me referindo. Meu último ponto hoje, eu já falei, né, que este amor é um amor que revela a Deus. Segundo, é um amor servil. Mas o meu último ponto é que este amor, ele é um amor que está associado à alegria e à paz. Né? Porque, vamos olhar aqui para o capítulo 16, por favor, e versículo 16 também. Observe aí comigo. Um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: que é isto que nos diz um pouco, e não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que o queria interrogar, e disse-lhes: indagais entre vós acerca disto um pouco, e não mais me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis. Na verdade vos digo que vós chorareis, e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque chegou a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já não se lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Agora, leiam comigo para a gente já aproveitar e dar só uma explicação. Leiam comigo o versículo 33. Tenho-vos dito isto, que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós temos aqui alegria e paz. Alegria e paz. Mas onde existe esta alegria? E onde existe essa paz? Não é? A alegria existe em Cristo. O mundo, vocês veem o que Jesus diz aqui? Jesus Cristo ia morrer na cruz. E quando Jesus morreu na cruz, aqueles que incitaram o povo para gritar, lembra? As lideranças religiosas incitou o povo para gritar o quê? Escolham o malfeitor, lembra? E crucifiquem a Jesus. Crucifiquem, crucifiquem, crucifiquem. Gritem, crucifique, crucificai-o. E quando Jesus foi crucificado, aquela liderança religiosa se alegrou, porque aquela liderança religiosa, ela era o símbolo não, podemos dizer assim, a expressão naquele momento histórico do mundo, porque o mundo odeia Jesus, porque odeia o Pai. E Jesus morrendo, o mundo disse assim: acabou a mensagem de Jesus. Jesus morreu, vamos nos alegrar. O ódio a Jesus trouxe alegria para os que odiavam Jesus quando Jesus morreu. Mas os discípulos, ao contrário, estavam o quê? Tristes. Porque quando você ama uma pessoa, você fica triste quando ela se separa de você. O amor faz com que nós nos alegremos com a presença da pessoa amada. O ódio faz com que se alegre com o afastamento da pessoa odiada. Então são dois tipos de alegria. Uma é a alegria do amor e outra é a alegria do ódio. É claro que essa alegria do ódio é uma falsa alegria, porque é uma alegria do pecado. Jesus diz é uma alegria o quê? Passageira, é falsa. Mas a tristeza dos discípulos é passageira, porque logo os discípulos veriam Cristo novamente. E aí essa alegria ninguém poderia tirar deles.
é a alegria do amor. Isso significa, meus irmãos, que na medida que eu compreendo o amor de Jesus por mim, que eu amo a Jesus, Jesus passa a ser minha alegria. E aí eu posso até perder outras coisas, mas eu tenho Jesus. E Ele é a minha alegria. Ele é a minha satisfação, Ele é meu contentamento. E junto com essa alegria vem a paz, porque no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, vocês no mundo vão ser afligidos, vão ser perseguidos, vão sofrer aflições, passar angústias, mas vocês vão experimentando a paz quando vocês lembrarem: o Senhor Jesus venceu o mundo. O Senhor Jesus morreu, ressuscitou, está na glória, em breve me voltará para me buscar. Então eu posso ter paz nele. Não importa o que eu passe, não importa o que eu sofro. Então em Cristo eu tenho alegria e paz. No amor de Jesus, porque eu sei que Ele me amou, eu o amo e Ele é a minha alegria. Porque eu sei que Ele me amou, eu o amo e eu tenho nele a minha paz, mesmo nas aflições do mundo. É assim que acontece, meus irmãos. Isso significa que isso também vai curar os extremismos. Porque das fontes do extremismo, por exemplo, do isolacionismo, em que eu me isolo das pessoas do mundo, como eu disse, é o medo de me contaminar. É o medo de que eu posso perder alguma coisa. Eu começo a ficar com medo das pessoas, com medo de quem não acredita exatamente como eu acredito. Mas Jesus não diz para eu ter medo e para eu me isolar. Jesus diz para eu ir a elas pregar o evangelho a elas. Não é isso que Jesus diz? Jesus diz: eu os envio. Eu os envio no meio dos lobos. Eu os envio para que vocês cheguem-se a eles, proclamem o evangelho. E no mundo vocês terão o quê? Aflições, mas não tenham medo, tenham o quê? Paz, porque eu já venci o mundo. Porque quem está enviando sou eu. Eu vou cuidar de vocês, eu vou proteger vocês. Você não precisa ter medo, você não precisa ter pavor. Às vezes a impressão que eu tenho em observar alguns grupos cristãos muito radicais e que querem separar-se de forma radical do mundo, o que a gente percebe que muita gente que está por trás disso é falta de fé em Jesus. É falta de fé na missão que Jesus nos deu, porque Jesus não disse para nós nos isolarmos das pessoas e sermos radicais nesse ponto, nesse nível. Existe uma separação, como eu já expliquei, espiritual, existe sim um cuidado que nós temos que ter em termos de amizade, tudo isso existe, mas o pavor, o medo de ter qualquer contato com os outros, o medo que muitas vezes nós vemos em grupos cristãos atualmente, o medo que tem da sociedade, o medo deste grupo, desta ideologia, tudo isso não vem de Deus, irmãos. Afinal de contas, nós cremos ou não que o Senhor nos guardará e que não depende dos homens, não depende de muros, do que eu posso fazer, depende de Cristo, depende da graça, depende do seu Espírito que habita em nós e que nos enche do seu amor. Depende do seguinte, depende que eu compreenda que Ele me ama e que eu tenha paz nele. E que eu sei que Ele cuidará de mim e da sua igreja. Que eu não preciso ter medo, porque a igreja não será destruída. Eu não devo ter medo do mundo. Eu devo pregar o mundo. Eu devo evangelizar o mundo, sabendo que o mundo, por mais que tente, não destruirá a igreja, nem pela perseguição, nem pela sedução, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque o nosso Senhor, Ele morreu na cruz e Ele não perdeu nenhum, a não ser Judas, que não era dele, já orou isso aqui. E Ele não vai perder nenhum. Então não preciso ter pavor do que venha acontecer e nem querer me separar das pessoas e nem querer
defender raivosamente a minha fé, como se dependesse da força humana, da espada, das artimanhas humanas. Lembra que João chegou lá, João não, né? Foi Pedro que cortou a orelha, né, do servo, na hora que Jesus foi crucificado, e Jesus pegou a orelha e curou e disse assim, olha, não é esse o caminho. Não é assim que o meu reino vai ser estabelecido, pela força da espada, pela força das armas, pela força dos homens, mas é pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. E nós temos que ter essa confiança, meus irmãos, porque Deus nos amou e Deus nos guardará. O que eu quero dizer para vocês então, para encerrarmos hoje à noite, é que quanto mais nós conhecemos o amor de Deus e revelamos o amor de Deus às pessoas, nós vamos sendo curados dos extremos. Nós vamos parar de ser isolacionista, ou de tentar nos misturar com o mundo e ser igual ao mundo, tudo ser extremo, ou de nos separarmos dos outros cristãos por qualquer tolice, ou de dizermos que todo mundo é cristão. Todos esses extremos vão sendo curados, nós vamos passar a ter o quê? Equilíbrio. O amor nos leva a sermos serenos, equilibrados, cheios de paz, cheios de alegria santa. Desequilíbrios não combinam com amor, paz e alegria. Uma pessoa desequilibrada, ela não ama, ela não tem paz e ela não tem alegria. É impossível. Ela vive angustiada, ela vive cheia de pavor, cheia de medo, cheia de raiva e triste. Porque ela é radical, ela é extremista. Ela não consegue ter paz, ela é radical. Mas o cristão, ele vai aprendendo a ter a serenidade, a alegria, a paz do amor. E vamos orar, meus irmãos, vamos pedir para que Deus nos conceda estas misericórdias a nós e a nossa igreja e as demais igrejas que nós conhecemos. Amém? Vamos pedir isso, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque nós pudemos aqui, Senhor, falar deste assunto tão maravilhoso, concluindo esta sessão aqui, esta série que fizemos nos últimos domingos sobre os extremismos. E a nossa oração, Senhor, é que o seu santo amor cheio de paz e alegria, possa nos tornar pessoas tranquilas, serenas, pacíficas, felizes, alegres. Nos guarde dos extremismos, das loucuras, das guerras, das tristezas de ser extremista, que envergonham a profissão de fé cristã e que fazem o mundo olhar e desprezar a nossa profissão. Mas nos torna, Senhor, pessoas cheias de amor, pessoas que olham para os outros e que deem um sorriso, que deem um bom dia, pessoas que enfrentem as tribulações com paz, com consolo, pessoas que sirvam o próximo com amor, e tudo isso proclamando o Evangelho, e isso glorifique o seu nome. Isso, Senhor, venha fazer com que nossos amigos, colegas, vizinhos, próximos, familiares, eles vejam Cristo em nós e sejam atraídos pela obra do Espírito Santo a conhecer este Cristo e a também crer e se arrepender dos seus pecados. Faz isso, Senhor. Nos guarda do radicalismo, do extremismo, e nos faz pessoas serenas e tranquilas, equilibradas, cheias do seu amor no Senhor Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém.